Olá, universo condominial! Sejam bem-vindos ao Voz Condominial, este canal que tem a missão de levar até vocês informações claras, rápidas e objetivas com o intuito de atualizar você do segmento condominial ou também para que você aprenda com a gente. Hoje nós vamos falar sobre empresa de facilities. Quais os problemas que essas empresas enfrentam e quais as soluções que ela pode levar para você. Interessou sobre o assunto? Então, fique ligado, nos assista até o final, porque hoje você vai ter uma verdadeira aula sobre este assunto. Hoje daremos voz a ela, que é a fundadora do Grupo Ouro. Com vocês, Luzia Gazeta. Luzia, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você, Sabino. Que delícia, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ter muita informação legal e muita gente vai gostar do conteúdo, né? Porque é um conteúdo que faz parte do nosso dia a dia, né? Perfeito. Luzia, para que o nosso público entenda que a pessoa que está sendo entrevistada tenha propriedade sobre o assunto, sobre o segmento condominial, me fala um pouquinho da sua formação e quanto tempo você está no segmento condominial? Bom, eu sou psicóloga, trabalhei em grandes empresas da nossa região, como Embraer, Johnson, montei essa empresa que está no mercado, o Grupo Ouro está no mercado há 34 anos, agora em maio, mas então a gente teve que buscar muito conhecimento, tecnologia, fiz muitas viagens, cursos e ainda continuo estudando e sempre tem coisa para aprender, todos os dias. Perfeito. Falando do segmento de facilities, que para o público que nos assiste, nós estamos falando de portaria, limpeza, zeladoria e também de segurança armada. Então vamos desmistificar algumas situações, né, para que você consiga entender a real proposta dessas empresas e principalmente do Grupo Ouro. O Grupo Ouro, ele já surgiu, a empresa ela já surgiu como Grupo Ouro ou é uma junção de outras empresas? Como que começou? Eu trabalhava na Johnson, né? E lá eu fazia muita contratação de mão de obra temporária. Então surgiu a ideia de montar uma empresa para fazer contratação para Johnson e para a nossa região, né? E isso foi acontecendo, né? Difícil no começo, muito difícil. Falei que eu furei muita sola de sapato para conseguir me manter mesmo no mercado, muito difícil. Mas aí um cliente me pediu se eu fazia limpeza numa fábrica. Então, eu não vim de condomínio, eu vim da indústria para o condomínio. Sim. E aí eu falei que claro que eu fazia e montei lá a minha primeira equipe. Isso a gente está falando de 30 anos atrás, muito tempo. Porque eu comecei com a empresa de contratação de mão de obra, e aí o cliente me pediu se eu faria limpeza, a gente montou uma equipe e eu comecei a trabalhar. E hoje, né, a empresa de facility no mercado já há 30 anos, né, desbravando, trazendo muita coisa nova, muita tecnologia. Então, assim, é um desafio diário, né, Sabino? E me fala uma coisa, eu quero que você conte, que você fale o que a gente falou nos bastidores. O quê? No início, a bicicleta, correr atrás do candidato, como que foi isso? Eu falo que hoje, quem conhece a Luzia não imagina as pinguelas que a gente já enfrentou, né? Eu me lembro que era uma sala de 29 metros quadrados, portanto pequena, onde tudo começou. Então eu saía, vendia os contratos, voltava, fazia os processos e um belo dia meu carro pifou. Falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E o cliente esperando, porque na contratação é tudo muito rápido. Eu tenho que fazer a contratação, fazer o contrato, né? Então trago o candidato, vejo se ele está dentro do perfil desejado, faço o contrato, o exame admissional e mando para o cliente. E nesse dia meu carro quebrou. E né, eu não tinha plano B e nunca tive. Então, assim, era aquilo. Aí eu não tive dúvida. Eu desci, a minha sala ficava em cima, fui lá no cabeleireiro e falei, ô, Carioca, será que você não me empresta essa sua bike? Aí ele falou, empresto.
E eu peguei essa bicicleta e fui até a comunidade onde morava esse candidato, porque eu já tinha contratado essa pessoa para outras atividades em clientes. Sim. Acho que na própria Cone Elevadores. E aí eu não tive dúvida, peguei a bicicleta, fui até lá, chamei o cara, ele já veio com a mala dele, porque tinha que viajar, e fiz o contrato, devolvi a bicicleta, fiz o contrato, mandei para o cliente. Então, assim, essa é uma das passagens, mas eu tenho muitas histórias engraçadas, histórias difíceis. Eu acho que tudo isso me fez estar aqui hoje. Estar numa posição diferente, né, de bem-sucedida, mas não é fácil, né? A gente sabe que é difícil. É um constante aprendizado, desafios a todo momento. A gente sempre fala, né? Muitos empresários que por aqui passam, que passam pela nossa vida e a gente conversa, né? Você acaba vendendo o almoço para comprar a janta, você trabalha Sim, horas e horas. Em vários momentos você é office boy, você é motoboy, você é o administrativo, você é o jurídico e assim as coisas. Então precisa estar. Você planejou estar onde você está hoje? O Grupo Ouro é uma empresa de referência no mercado, sim. conhecida nacionalmente. Temos ali, a gente sabe a estrutura que vocês têm, a Uhum. tecnologia, é importante o que você falou sobre essas viagens. Você busca algo lá fora para aplicar no Grupo Ouro? Como que funciona isso? Fala um pouquinho sobre essas viagens buscando tecnologia que você vai buscar de aperfeiçoamento para você aplicar no Grupo Ouro? É sim, Sabino. Assim, ó, é uma percepção nossa, né, de todos nós, né? Tudo que surge lá fora demora, às vezes, 10 anos para chegar aqui. Sim, Então, eu fiz esse movimento contrário, né? A gente tem um grupo de empresários que viajam muito buscando conhecimento, tecnologia. Então, assim, eu acho que poucos empresários, fundadores, que têm empresa de segurança e de outras também, como a RH, conseguem sair daqui para ir buscar. Então, eu estive em Israel, que é assim, o berço, né, da segurança. Eles são maravilhosos. Foi uma das viagens que seguramente, eu acho que é a viagem que eu mais gostei. Mas eu estive no Japão, eu estive na Alemanha, eu estive em Dubai, e sempre, em todos eles, eu trago alguma aplicabilidade para dentro da minha empresa. E isso, para mim e para a nossa empresa, faz total sentido essa entrega diferenciada, essa forma de acho que de gerir mesmo diferente, sabe? Eu gosto demais e não pretendo parar por aqui. Eu comento que desde que eu sentei num banco de escola com 6 anos para completar uma sala da zona rural, eu nunca mais saí desse banco de escolas, né? Hoje eu tenho 63 anos e continuo sentada aprendendo sempre, porque isso que eu acho que dá um movimento do Grupo Ouro, né? e ser mulher, qual o principal desafio em atuar, ter uma empresa onde tipicamente é do segmento masculino? É assim, é difícil, não é fácil. Sempre que a gente pensa em segurança, as pessoas imaginam um homem vestido de terno, Sim, né? E eu tive que buscar esse diferencial, porque eu tive todas as dificuldades de uma empresa fundada por uma mulher. Crédito, ou de qualquer empresário, né? Quando você vai sim. começar, você não tem crédito, você não tem dinheiro, você tem todas as dificuldades em uma só. E eu também tive elas. Mas aí eu falo que o sucesso é o encontro, né, do preparo com a oportunidade. Então, Perfeito. eu me preparo todos os dias. Eu levanto de manhã, não é, sabe, não desce para o play? Então, eu desço para o play, mas eu desço preparada. Então, eu vou buscar, eu quero falar com quem é referência naquilo, eu vou atrás de viagens, de empresas, de contatos que sejam relevantes para o meu negócio. E isso se tornou, né, fez com que o Grupo Ouro hoje seja uma referência aqui na nossa região, né? E eu acho que nós estamos indo até para outros lugares. Hoje a gente está em São José, em Taubaté, em Lorena, Mogi das Cruzes, Jundiaí e também em São José dos Pinhais, no Paraná. E em breve já estamos com o pezinho em Resende também. Então a Olha gente está só. ampliando, a gente está sempre com. A gente brinca que é círculo de Zorro. Você tem que estar muito sólido para você avançar um pouquinho mais. E assim
eu estou desenvolvendo a minha empresa. Decolando, tendo aí altos voos, isso é muito importante com responsabilidade, que foi o que você falou. Sim. Estar sólida onde está para você conseguir ter ali uma estrutura para conseguir atender mais de longe. E falando sobre a sua formação enquanto psicóloga, Uhum. foi isso que fez você trabalhar nesse segmento? Porque facilite a lidar com pessoas. Até é importante a gente ressaltar que muitos, né, muitos do segmento, né, Uhum. pensa que fazer esse trabalho é criar procedimentos e fechar contratos. Vai muito mais além do que isso, Muito não mais é? além do que isso. É um cuidado diário, é um olhar diferente. Gerir pessoas, aliás, assim, eu falo que é o que eu tenho de mais precioso dentro da minha empresa. Então, esse cuidado que a gente tem com os nossos colaboradores, acho que é um grande diferencial. E é o preparo que eu tenho com eles, não só com a minha liderança, com os meus diretores, mas também com toda a nossa base, com o meu ASG, com o meu porteiro, com o meu temporário. Isso é um trabalho delicado, difícil, mas que eu amo. Assim, eu descobri muito jovem que eu amava ajudar pessoas, lidar com pessoas. E tanto que meus 2 empregos foi por indicação, por convite, né, tanto na Embraer quanto na Johnson. E ali eu entendi que eu gostava de lidar com as pessoas, né? E realmente é maravilhoso. E eu amo todos os dias acordar e fazer isso. E lidar com pessoas, vamos falar dos seus colaboradores. Provavelmente você tem ali um planejamento, um treinamento para lidar com, vamos lá, com a autoestima dessas pessoas, porque infelizmente a sociedade brasileira, ela é muito avaliada por aqueles que, se é uma pessoa que está com o uniforme da limpeza, talvez nem um Uhum. bom dia. Está ali com o uniforme da portaria, está ali para me servir. Como que é lidar, é preparar essas pessoas para encarar essa realidade, não só dentro dos condomínios, mas também aí para as empresas, para as indústrias e shoppings onde vocês atendem? Como que porque assim, é natural, infelizmente, né? Muitas dessas pessoas meio que passar desapercebida, mas está ali, é um ser humano que está ali. Como que você lida com essa situação? Sabendo, ontem a gente estava falando sobre isso, e assim, é, o ASG, para mim, a pessoa da limpeza é uma das pessoas mais importantes da empresa. E eu vou te dizer, se eu faltar um dia na minha empresa, talvez algumas pessoas percebam, mas se a Dona Maria faltar, todo mundo vai perceber que a Dona Maria não está ali. Porque o banheiro não vai estar legal, a cozinha não vai estar legal, tudo não vai estar bom. Então, assim, a importância que tem todas as profissões, e principalmente essa que é uma das mais, parece ser uma das mais simples, mas para mim ela é maravilhosa, ela é importantíssima para que tudo flua. Começa pela atividade que é, por muitos, considerada a mais simples. Para mim, não. E trazendo para o segmento condominial, como prestar um serviço de qualidade se você depende da cultura, da educação, da postura do condômino, que muitas vezes foge das regras? Como lidar com isso? A empresa, a gente sabe que ela tem ali uma responsabilidade, Sim. né? Aham. Porém, essa responsabilidade ela está limitada a uma contrapartida por parte dos condôminos, por parte dos moradores. O que você diz sobre isso, sobre essa responsabilidade, mas que você também tem que lidar com o comportamento de pessoas que muitas vezes, né, está passando ali pela primeira vez? Olha, na nossa empresa, no Grupo Ouro, a gente prepara muito bem a nossa diretoria, preparamos os nossos líderes, os nossos supervisores, e assim, a gente tem que estar com a equipe muito perto, a gente tem que conhecer a nossa equipe, isso dá trabalho planejamento, dá trabalho gerir as pessoas, mas é o que a gente ama fazer. E a hora que eu preparo, que eu vou lá no condomínio, que o meu supervisor treina esse meu colaborador, ele está mais preparado, porque a gente vai ter todas essas dificuldades. Um morador que entra e é meio grosseiro, um morador
que acha que será a limpeza ou o porteiro, tipo, não são ninguém, são invisíveis, e não são. Então, a gente conversa muito com eles sobre isso. A gente não pode mudar quem nós somos por um comportamento do outro. A gente consegue mudar a gente, não o outro, nunca o outro. E isso é uma coisa de cultura do Grupo Ouro que a gente vem trabalhando fortemente com todos, tendo uma tratativa diferente. Treinamento, eu acho que por ser da área de recursos humanos, é assim, você tem que preparar muito bem as pessoas para que ela consiga dar o seu melhor, fazer uma entrega com qualidade. Aí, quando a gente fala de prestação de serviço para o segmento condominial, eu vejo que é importantíssimo o próprio síndico também sempre estar frisando para os condôminos, através das assembleias que são realizadas, através de pequenas conversas, de comunicados, para conscientizá-lo a ele, de fato, ter uma postura adequada pela convenção, pelo regulamento interno, que isso vai impactar diretamente na segurança de todos, porque Sim. não basta ter uma empresa extremamente treinada, que a gente está observando que o Grupo Ouro tem Sim. essa postura, mas também o êxito ou o sucesso 100% desse treinamento também tem essas pessoas que estão do lado de lá, que estão usufruindo dessa prestação de serviço. Sabina, eu diria que a segurança, ela depende até mais do morador do que da portaria em si. Porque até conversamos um pouco antes da gente entrar, que às vezes a gente tem a pessoa que entra no vácuo, né? Estou aqui, estou entrando e você vem e entra comigo. Então, eu não sei, você é morador ou não? Entram de dois, e aí a partir desse momento, veja bem, pode ser um morador, mas pode ser uma pessoa que vá furtar, que vá mexer ali, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ideal seria ter uma catraca, entrar um por vez com a facial, para que a gente tenha cuidado na hora da segurança do nosso bem. Outra coisa que acontece muito, as pessoas que deixam as chaves embaixo de tapete, né? O ideal seria ter uma digital na sua porta, porque daí só você vai realmente abrir aquela porta do seu apartamento, e muitos deixam embaixo do tapete, dentro do vaso, e aqueles que colocam o prestador dentro do carro do lado de fora, entram com ele e deixam ele depois descer sozinho no apartamento. Então, assim, se ele descer pela escada, ele vai olhando embaixo de todos os tapetes, claro que não são todos, mas é uma forma da gente descuidar dessa segurança, né? Então, o tamanho que é a responsabilidade de cada morador, de realmente ter esse olhar e esse cuidado, porque nós comentamos sobre isso, né? Hoje, com o aumento das compras online, o porteiro, o controlador de acesso, ele recebe muita coisa, e aí se ele está olhando aqui, eu vi que foi o Sabino que entrou, mas quem entrou junto com o Sabino? Então, eu estou olhando aqui, eu tenho que olhar ali, é muita coisa para a gente cuidar. Isso é importante nesse ponto que você tocou, Luzia, porque assim, nós precisamos, até te interrompi, para deixar claro para aquele síndico que nos assiste, que assim, qual a estrutura que o seu condomínio tem para fazer com que a empresa consiga prestar um bom trabalho e qual o público que você tem enquanto condôminos que também consegue dar o suporte para que essa segurança ela tenha êxito, porque, e você tocou nesse ponto das compras, vamos deixar bem claro que o papel do controlador de acesso é simplesmente controlar o acesso. Quando eu falo simplesmente, não estou no intuito de diminuir. Ele precisa estar atento a controlar esse acesso e não fazer outras atribuições que acaba caindo. Sim. E essa atribuição muitas vezes sobrecarrega de informações, porque nós sabemos que existem ali determinados condomínios, tem pico. Sim. E essa questão das encomendas é algo que a gente já tem falado aqui em outras entrevistas. Cresceu demais, né? Cresceu demais. Pra você ter uma ideia, o que a gente acompanha, né? Tanto é que as próprias construtoras também observaram isso, que você que está aí no segmento condominial há alguns anos,
os empreendimentos, ele tinha uma portaria maior, Sim, depois foi reduzindo e exatamente. agora estão aumentando por conta das encomendas. E Sim. quando você traz para a parte das encomendas, em muitos condomínios precisa de ter uma pessoa somente Só para para fazer isso. isso. Porque não é simplesmente também receber a encomenda, e sim registrar, destinar. Exatamente. E ali a gente já teve casos que tramita muitas encomendas com valor bastante elevado. Sim, Encomendas com tamanhos que não comportam. O próprio condomínio precisa dar esse espaço espaço. para que a empresa consiga trabalhar. Então, assim, é importante aqueles que estão contratando empresa, eu sempre falo, né? E a portaria é onde tudo acontece muito rápido. Muito Tem rápido. coisas, vamos lá, a limpeza, se a pessoa atrasou meia hora, vai impactar, mas não vai impactar tanto. Exatamente. Se deu algum problema na parte do elevador, por exemplo, dá para esperar um certo tempo, mas a portaria, ela Ou precisa você sobe de ser... escada. Você tem outras alternativas. A portaria não tem. E- Até porque as pessoas são muito aceleradas hoje, elas querem tudo rápido. E aí, nesse caso, ó, ela tem que receber, registrar, comunicar ao morador e depois entregar. São muitas ações em uma única. Armazenar, depois retirar, entregar. É um movimento grande, né, que a gente não percebe, porque é tudo no automático. E quando você falou sobre essa questão das pessoas entrarem no vácuo, você tem que tomar muito cuidado da forma com que você abordar, ou seja, a Aborda. pessoa ela tem que estar muito, o controlador de acesso, ele tem que estar muito bem treinado de que forma que ele vai abordar a pessoa, até então Sim, totalmente desconhecida, mas você tem que ter todo o tato para você fazer essa abordagem, porque existem riscos aí da pessoa alegar que desconfiança, enfim, N outras questões. exatamente. Tem casos que muitas vezes você tem que chamar a polícia, 190, e por isso, assim, o equilíbrio onde eu estou querendo chegar é lidar principalmente com os controladores de acesso sobre esse equilíbrio emocional Sim, em lidar em momentos de crise. exatamente. E que não é fácil, né? É difícil, tudo acontece muito rápido, muito rápido. E hoje, falando desses profissionais, a forma de selecionar essas pessoas, nós sabemos a dificuldade que as empresas, todas as empresas, de todos os segmentos, têm a dificuldade de fazer uma seleção muito bem feita Sim, para ter uma mão de obra, porque outro ponto que é importante tem a questão da identificação também, né? Determinado prestador de serviço, colaborador, se identificar com aquele condomínio, com aquela característica, aquela cultura daquelas pessoas. Aí, assim, o que me preocupa? Você é uma empresa especializada em mão de obra, sim, mas onde eu estou querendo chegar, de que forma que muitas empresas estão conseguindo fazer a contratação, porque não é simplesmente, te contratei, toma aqui o uniforme que você vai lá para a não, portaria, não. porque, e aí a gente fala, né? Portaria, ela tem, alguns condomínios têm tecnologia, outras não. Exatamente. É, O nosso porteiro de hoje não é o de antigamente, nem a pessoa da limpeza. Depois da pandemia, a nossa pessoa de limpeza ela passou a ser uma pessoa da saúde, porque ela tem que higienizar as maçanetas de uma forma diferente. Que esse olhar nós tivemos depois da pandemia, onde a gente teve que tomar muito cuidado. E eu vejo assim, para nós que somos especialistas em contratações, para você ter uma ideia, esse mês de janeiro nós já contratamos 540 pessoas para as empresas da nossa região. E então eu tenho ferramentas especiais e mesmo assim a gente tem dificuldade, né, de contratar as pessoas certas. Mas depende do condomínio, do público daquele condomínio, da localização que ela fica. Enfim, são N coisas. E nós temos uma equipe muito bem treinada. Então, digamos que eu tenho menos problemas que as outras empresas do meu segmento, mas que ainda assim é delicado. É um setor que a gente tem que ter muito cuidado e com o nosso conhecimento isso nos ajuda muito. Mas é a dor de todo o condomínio. Eu acho que de toda a empresa é a contratação, é quem você vai contratar, é a pessoa certa no lugar certo. E isso a gente faz muito bem, é a nossa especialidade também. Mas mesmo assim não é fácil.
um minutinho aqui para a gente agradecer a nossa patrocinadora oficial, a administradora Sabino Condomínios, uma empresa que está há 18 anos no mercado, atendendo somente condomínios e associações de moradores, uma empresa que tem uma qualidade invejável, a melhor qualidade, a melhor empresa em termos de prestação de serviço, qualidade na prestação de serviço a nível de Brasil. Obrigado à administradora Sabino Condomínios. Se você quer conhecer mais sobre a administradora, é só procurar nas redes sociais que você encontra os contatos para entrar em contato com essa empresa que acreditou no projeto Voz Condominial. Através dela, nós podemos dar voz a essas pessoas que aqui estão para dar a contribuição, levar conhecimento, levar aprendizado e aprender também. A gente sempre diz que quando a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Então, obrigado à nossa patrocinadora oficial. Luzia, voltando sobre a questão do Facility. Hoje, então, assim, é importante um síndico, então, no momento em que ele vai fazer uma contratação de uma empresa que oferece esse serviço de facilities, é importante saber se tem uma base de atendimento, a estrutura que ela tem em termos de profissionais, porque quando a gente fala de profissionais, eu imagino que você tem que ter ali uma mão de obra backup, faltou eu preciso pegar e remanejar aquela pessoa. E quando a gente fala de portaria no curtíssimo espaço de tempo, eu estou correto em afirmar que o síndico tem que tomar um cuidado se a empresa ela tem uma base de atendimento 24 horas? Porque a gente também está falando de portaria, que é o controle de acesso, que são 24 horas e os problemas acontecem 10 horas da noite. A gente sabe que final de semana, 1h da manhã, as pessoas fazem festas, bebem um pouco, tudo torna-se muito difícil. Então, eu posso afirmar que o síndico tem que tomar este cuidado no momento da contratação? Seguramente, Sabino. Eu sempre comento que com os síndicos, assim, olha, eu gostaria de convidá-lo para ir até a minha empresa, porque eu gostaria que eles viessem sempre. Eu falo, não contrate ninguém sem conhecer. Onde fica, como que é a estrutura, como que é a cultura daquela empresa, como que eles tratam o colaborador, porque você não consegue, se você convida alguém para vir na empresa, a gente começa a observar como é que a gente é recepcionado, onde que a gente consegue estacionar nosso carro, se a empresa ela tem uma estrutura bacana. Pelo número de pessoas, eu sei se ela vai me atender no final de semana, num horário à noite. Né? No Grupo Ouro, nós trabalhamos, eu falo que é Natal, Ano Novo, Carnaval, nós funcionamos 24 horas, até porque a gente tem a parte da virtual também. Então, a gente tem que estar lá. Nós estamos no ar 24 horas. E isso faz toda a diferença para um condomínio, que a gente não sabe quando você vai ter um problema que precisa e requer desse atendimento agilizado, de um supervisor que funcione 24 horas, de um telefone que você toca e ele vai atender. Então, essas são as diferenças. E a hora que você tiver isso, eu digo sempre, né? É o CPF do síndico que vai ali no contrato social. Né? Então, ele deve tomar muito cuidado e estar certo que aquela contratação, que é a mais cara dos gastos de um condomínio, é a contratação do facility, né, da limpeza, da segurança do seu prédio. Então, o quanto é importante ele conhecer esse fornecedor dele. Então, ir até lá, ter esse tempinho, né, levar os conselheiros e realmente aí tomar a decisão correta. E eu quero complementar as suas colocações. Com a documentação. Além de tudo isso que a Luzia falou, fique atento à documentação, ao CNPJ, quanto tempo tem, qual é o capital social que essa empresa tem, se consegue atender juridicamente determinadas situações. É importante as referências comerciais. Converse muito com o seu jurídico, porque toda essa parte documental, com a sua administradora também, que consegue te dar um norte espetacular. Então, assim, esses cuidados que eu sempre digo, né? Informações que muitas vezes elas são adormecidas e em determinado momento é o que vai pegar. É uma reclamação trabalhista, onde essa documentação ela precisa estar adequada. Então, assim, é algo muito relevante
avaliar toda essa parte documental e essa parte estrutural que a nossa convidada acabou de colocar. Outro ponto que eu gostaria de falar contigo é assim sobre essa prestação de serviço oferecida. Como que eu vou lidar como que a empresa lida e se trabalha, se procura conscientizar os síndicos, porque eu tenho 3 pessoas num condomínio na área da limpeza, mas lá requer 4 pessoas, porque a gente está muito acostumado. Sim. O síndico fala assim, mas não está ficando bem limpo. Os moradores em uma assembleia reclamam. Eu, na condição que estou ali naquela assembleia, eu falo assim, mas 3 pessoas conseguem dar conta da limpeza? Quando a gente vai ali para quando a gente fala assim, a gente está falando de pessoas medianas ali que tem uma dinâmica de trabalho a ponto de fazer uma limpeza bem feita. E tem alguns locais que é impossível, por mais boa que as pessoas sejam, deixar aquele espaço limpo. Vocês fazem uma análise desses espaços, principalmente da área da limpeza, e sugere a quantidade de profissionais? Porque quem precisa avaliar para dar conta daquela área limpa é a empresa e não os moradores, nem mesmo um síndico. Sim, exatamente. A gente sempre faz uma análise técnica, né, um levantamento técnico de como é o piso, da sujidade que eu tenho lá, do fluxo de pessoas, porque se é um lugar que eu tenho que revisitar muitas vezes durante o dia para relimpar, verificar como é que ficou, como é que está a sujidade dele. Então, normalmente a gente apresenta, olha, a gente pode até entrar com 3, mas a gente precisa de 4 aqui, porque tem aquela questão, eu não tenho toda essa disponibilidade no condomínio agora. Então, olha, a gente pode até entrar, mas a gente tem que estar, né, para o síndico, você tem que estar consciente que a gente vai ter que mexer nisso, não vai funcionar. E aí começa uma reclamação ou outra, a gente tem que adequar. Por quê? Todos eles têm um cronograma de atividade de trabalho e a gente tem lá uma percepção. Quanto tempo leva para limpar esse banheiro, essa recepção, esse local de trabalho? Então, quando você soma, não dá, né? Não são nem 8 horas, que a gente fala de 8 horas, mas a pessoa descansa, tem um horário de almoço. Então, quanto tempo realmente eu tenho de trabalho aqui? Dá 12 horas, 13 horas. Então, não vai dar, ela não fecha, a conta não fecha. Outra parte importante, quando a gente fala na parte da limpeza, a gente sabe que o Grupo Ouro também oferece serviço de jardinagem, correto? Sim. Então, assim, é importante também a gente frisar que a área da jardinagem, que é uma área também que deve estar limpa, mas que em determinados meses é natural. Você sabe, né, Sabino, que cresce 1 centímetro por dia. Exatamente, então... No verão, a grama. E é muito rápido isso, né? Exatamente. Então, só para ilustrar que essas situações são atípicas, previstas, mas assim, não é todo mês, né? Mas em alguns meses a demanda vai ser maior. E é essa a importância de avaliar, né, a mão de obra necessária para conseguir deixar aquele ambiente impecável. Normalmente, assim, no inverno, né, a planta ela fica mais adormecida, então ela não cresce tanto, né? A grama, você fica tranquilo. Agora, no verão, tem lugares que quando você terminou de cortar, já tem que voltar. Então, tem que ser tudo muito rápido. E é importante as pessoas entenderem, né? Por que está tendo? Já cresceu tudo de novo. Porque cresce 1 centímetro por dia. Nessa época que é mais quente, com chuva. Aquilo é uma maravilha, né? Cresce muito, mas dá trabalho. Estamos aqui finalizando essa conversa gostosa. Se você pudesse dar uma orientação para o síndico, uma recomendação para o síndico nesse seu segmento, o que você recomendaria para os síndicos que estão nos assistindo? Sem dúvida nenhuma, minha recomendação para você, síndico, é de que você, antes de contratar, vá visitar as empresas a quais você está pedindo cotação, vai verificar se ela tem estrutura, se ela tem uniforme ali para repor rapidamente, se ela tem equipamentos, máquinas, supervisores, carros, se tudo
vai conseguir te atender no tempo hábil que você precisa. Para que cheguem até o Grupo Ouro, até a Luzia, como fazer, quais os meios de contato para chegar até essa empresa que a gente sabe que é referência no mercado condominial, em alguns estados aí, como chegar até a Luzia, até o Grupo Ouro? Sim. Nós estamos nas redes sociais, @Grupo Ouro ou @Luzia Gazeta. E também o nosso site, que é o www.grupoouro, lembrando que o ouro é OURHO, de RH, grupoouro.com.br. E aqui finalizamos essa entrevista. Agradeço a você que nos assistiu até este momento. Se você achou que isso contribui para o segmento condominial, para um outro síndico que você conhece, para os moradores que tenham ali viver essa experiência, entender que a empresa ela necessita muito do morador para que a segurança do condomínio, a limpeza tenha total sucesso, indique, encaminhe essa entrevista para os contatos que você tem, porque o objetivo Voz Condominial é levar voz, conhecimento para todos. Voz Condominial, se liga neste canal.